Pessoal, magnetismo. Magnetismo estuda o que? Os ímãs, né? Nós temos os ímãs, podem ser ímãs naturais ou ímãs artificiais. O que é algo natural? É algo encontrado na natureza. Então o ímã, ele é uma pedra. Esta pedra tem o nome de magnetita. Magnetita. Devido à região onde ela foi encontrada, certo? Ela, na realidade, é um óxido de ferro, certo? Bom, mas o ímã também pode ser um ímã artificial. Nós compramos chave de fenda e a ponta da chave de fenda atrai pequenos parafusos. A gente compra tesoura, a ponta da chave de fenda também atrai pequenos alfinetes. E a ponta desses instrumentos não é uma pedra, é o próprio aço que é feito o material. Daí ele sofre um processo de imantação e passa a ser um ímã artificial. Então, o ímã artificial pode ser o próprio aço que foi transformado em ímã através de um processo que é chamado de imantação. Imantação. Bom, em algumas questões teóricas se tenta enganar o aluno imantação com eletrização, tá? Imantação é diferente de eletrização. Então eles colocam textos relacionados à eletrização usando o nome imantação. Tem que ficar esperto na hora de fazer uma questão teórica desse tipo. Agora nós vamos ver as propriedades magnéticas dos ímãs. A primeira propriedade que nós temos é a propriedade dos polos de um ímã. Então se eu pegar um ímã, tá, colocar uma folha de caderno em cima do ímã e largar limalha de ferro é ferro em pó. Largo a limalha de ferro, eu vou perceber a concentração maior da limalha de ferro nas extremidades. Se for um ímã de barra, por exemplo, vai ter algumas soltas por aqui, sim, mas eu vou ter maior concentração nas extremidades. Se o ímã for em formato de U, também eu vou notar essa maior concentração da limalha de ferro nas extremidades do ímã. Daí eu começo a pensar que essas extremidades são os polos de um ímã. Só que nós temos ímãs circulares também. Tá? Então eu não posso dizer que os polos é a extremidade de um determinado ímã. Se o ímã for circular, a gente pode imaginar como se fosse uma bolacha recheada, né? A linha neutra, porque existe uma linha que não é nem polo norte nem polo sul, seria o recheio da bolacha. Então a bolachinha de cima seria o polo norte, por exemplo, e a bolachinha de baixo seria o polo sul. Então se define polo norte e polo sul. Na aproximação dos ímãs, vocês vão perceber o seguinte, provavelmente quando crianças vocês já brincaram com ímãs, e quando a gente aproxima um ímã do outro pode acontecer duas coisas, ou a gente vem aproximando e de repente eles se grudam, ou tu vai aproximando e eles começam a fugir um do outro. Na realidade, quando tu vem aproximando e eles se grudam, houve uma atração, e quando eles começam a fugir um do outro, na realidade eles estão sendo repelidos. Então na aproximação dos ímãs pode acontecer essas duas coisas. E lá vale aquela frase, os opostos se atraem. Então se eu colocar polos de nomes opostos aqui, norte e sul, por exemplo, vai acontecer entre eles atração, certo? Da mesma maneira, se eu pegar aqui ó, polos de mesmo nome, o norte com norte ou o sul com sul, aqui nosso exemplo é dois polos nortes, um de frente para o outro. Eu tentar aproximar eles, eu vou notar forças de repulsão. Repulsão. Então nós ficamos sabendo que os polos de mesmo nome, né, eles se repelem e de nomes opostos acontece atração. Agora a gente vai ver uma propriedade que é a liberdade de giro de um ímã. Se eu pegar um ímã na sala onde eu estou aqui, de pendurar ele através de um fio no seu centro de gravidade, que ele tem a liberdade para giro, ele vai apontar sempre na mesma direção. Coloco ele em outra posição, ele vai girar e apontar sempre na mesma direção. Então os ímãs com liberdade de giro, eles se alinham aproximadamente na direção norte-sul geográfica. Aproximadamente na direção norte-sul geográfica. Bom, então aqui eu tenho uma agulha magnética, a gente já vai começar a se acostumar com essa simbologia aqui, não é? Em livro de escola tu vais ver que o polo norte é pintado de vermelho e o polo sul de azul. Nas provas de vestibulares, no Enem, a prova é de uma única cor, então o norte vem destacado. Então o norte da minha agulha aqui, ele vai girar sempre na direção do norte e o sul sempre na direção do sul.
E daí o aluno fala assim, opa, o que aconteceu? Se eles têm o mesmo polo, não vai dar repulsão, como que o norte da agulha foi atraído para o norte que nós conhecemos? Na realidade, esse norte é o norte geográfico, aquele norte lá da geografia. E aqui é o sul geográfico. Só que a bússola não é geográfica, a bússola é magnética. Magnética. E agora a gente vai ver como que funciona isso aqui, ó. Como que o norte magnético é atraído pelo norte geográfico. Esse instrumento é chamado de bússola. É um instrumento que não é mais utilizado. Nós temos os GPS hoje, ninguém mais vai utilizar uma bússola. Mas os chineses, quando descobriram a bússola, usaram por muitos anos na navegação. E isso foi se espalhando pelo mundo por muitos anos, certo? Como que funciona uma bússola? Uma bússola nada mais é do que um ímã com liberdade de giro. Em qualquer posição do mundo, pode ser na América, pode ser lá na Europa, em qualquer posição do mundo, a bússola vai girar e o norte da minha bússola vai apontar para o norte geográfico. Opa, mas como que funciona isso? Tu não pode esquecer que o norte das bússolas são magnéticos. Magnéticos. E esse norte que eu tenho aqui é o norte geográfico. Na geografia nós aprendemos que a parte superior da Terra é o Polo Norte e na parte inferior nós temos o Polo Sul, né? Sul geográfico e Norte geográfico. Bom, mas na realidade, se todas as bússolas no mundo têm a mesma orientação, é porque nosso planeta funciona como um grande ímã, certo? Então, se o norte é apontado para a parte de cima, significa que lá em cima os opostos se atraem. Seria o sul. Ah, mas não fechou com a geografia. É apenas o nome. Sul magnético. E é isso que o aluno tem que saber. Onde nós temos o norte geográfico, nós chamamos na física de sul magnético. Já o polo sul da bússola, que é magnético, vai ser atraído pelo norte magnético. Norte magnético. E esse norte magnético é o que é o nosso sul geográfico. Então, para uma prova de física, tu vais ter que saber que o norte geográfico e o sul magnético é a mesma coisa, eles têm os nomes trocados, certo? Agora, a inseparabilidade dos polos. Então, se eu tiver um ímã, eu tenho o polo norte e polo sul. Com bastante frequência, em questões teóricas, vem, se eu tiver um ímã, partir ele exatamente no meio, eu fico com o polo norte numa mão e o polo sul na outra? Não. Os ímãs vão se quebrando, olha só, peguei aqui o norte e sul, eu quebrei ele no meio e formou novos dois ímãs, que eu vou quebrar novamente e surgem os ímãs de novo. Então, se eu for quebrando sem parar, eu vou chegar no menor ímã possível, que nós chamamos de ímã elementar. Então, na realidade, o grande ímã, ele é formado por ímãs elementares, que, no caso, eles estão bem orientados, existe uma predominância, tá? Se diz que o ímã é permanente, né? Então ele funciona como ímã, tem os ímãs lá dentro pequenininhos, que são os ímãs elementares, e quando eu corto ele continua com a mesma orientação, que na sequência, no estudo de campo magnético, a gente vai ver como que funciona as linhas que definem esse campo magnético. Então o ímã elementar seria a menor parte possível de um ímã. Já a influência da temperatura, eu tenho um ímã aqui. Qual é a minha simbologia para te entender bem isso aqui? Eu tenho um ímã e aproximei de um punhado de pregos. Esses pregos se grudaram no ímã. E esta vela está representando calor. O que eu quero explicar para vocês, se eu tocar calor no ímã, eu vou aumentar a temperatura. E nós sabemos lá na parte térmica que a temperatura mede a vibração das moléculas. Então o que vai acontecer com os ímãs elementares lá dentro? Com o aumento de temperatura eles vão começar a vibrar mais e vai começar uma desorientação. Isso mostra que com o aumento da temperatura o ímã vai começar a perder seu poder magnético. Então os preguinhos vão começar a cair. Então eles vêm caindo porque eu estou aquecendo ele, com o aumento da temperatura vai perdendo esse poder magnético. Daí vem uma pergunta para o aluno. Professor, se eu aquecer esse ímã até 70 graus Celsius, ele diminui o poder magnético dele? Sim. E se eu voltar para a temperatura ambiente, ele volta a ficar normal? Sim também. Então eu posso aumentar a temperatura
ele diminui o poder magnético e quando eu resfrio ele volta a ter o seu poder magnético. Só que isso existe um limite. Para cada tipo de ímã, conforme o material que é feito o ímã, existe uma temperatura que se passar dali, tu destrói o ímã. Ele não tem mais as suas propriedades magnéticas. Essa temperatura é chamada temperatura Curie. Temperatura Curie. Então, quando atinge essa temperatura, os ímãs param de funcionar. Campo magnético. Observe que o campo magnético é um vetor. Está destacada aqui a setinha aqui para mostrar para vocês que é um vetor. Bom, o que seria campo? Campo é uma região, certo? No nosso caso aqui é uma região ao redor dos ímãs. Então, um ímã atrai um prego, por exemplo, mas se eu vou afastando o prego, chega um determinado momento que o ímã não atrai mais, porque saiu dessa região de poder, saiu do campo magnético. Bom, o campo magnético tem uma região ao redor do ímã. Mas a partir da aula que vem, nós vamos ver que é um campo magnético ao redor de um condutor, passando uma corrente também, que é quando a gente vai começar o eletromagnetismo. Observe aqui, para mim poder enxergar na prova esse campo magnético, não é? Eu uso as linhas de indução. As linhas de indução, elas saem do polo norte para o polo sul externamente. Isto é importante, de norte para sul externamente, porque elas são linhas fechadas. Observe que a linha sai do norte, olha só a seta, sai do norte, faz a volta e entra no sul. Internamente vai ser de sul para norte, porque ela fecha. Olha só, saiu do norte essa aqui, veio aqui, fechou de sul para norte pelo lado interno. Bom, o que a gente precisa saber? Que se é um vetor, cada ponto nessa região vai ter um vetor campo magnético. E como é que eu faço isso? Tem duas situações. Tem a parte teórica e a parte prática. A parte teórica eu costumo dizer para os meus alunos que é no papel. Como é que tu faz isso no papel se eu quiser saber o campo magnético no ponto 1, o campo magnético no ponto 2 e o campo magnético no ponto 3? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou traçar uma tangente à linha, o campo magnético é um vetor e é tangente à linha de indução e está no mesmo sentido dela. Então, nesse caso, a linha de indução está para lá. Então, eu vou ter o campo magnético, eu vou chamar aqui de B1. B1. Então, eu tenho campo magnético tangente, nesse caso vai coincidir, porque ela está reta, mas no ponto 2, eu vou traçar uma tangente aqui no ponto 2, e observe que o campo magnético é nesta direção aqui, que eu vou chamar de B2, campo no ponto 2. No ponto 3, a mesma maneira, eu traço uma tangente e o sentido da linha é de norte para sul externamente. Então aqui eu vou ter o meu campo B3. Então para ficar registrado isso, eu marquei dois pontos aqui, ponto 1 e ponto 2. Como que vai ser o campo magnético? Vai ser tangente. Aqui eu tenho o campo B1 e aqui eu tenho o campo B2. Mas se eu estivesse num laboratório, eu não estaria vendo essas linhas. Eu poderia pegar o ímã e colocar bússolas na volta desse ímã. O que iria acontecer? As bússolas nos pontos, ela iria girar de tal maneira que o norte da bússola iria apontar no sentido do campo magnético. Claro que isso o exercício vai te falar que é desprezando o campo magnético terrestre. Então, próximo do ímã, o campo é tão forte que a gente pode desprezar o campo magnético terrestre. Larguei uma bússola aqui, ela gira de tal maneira que o norte dela, olha só, o norte é a parte pintada, vai apontar no sentido do campo magnético. Eu tenho que o norte está no mesmo sentido do vetor campo magnético. Se eu largar uma bússola aqui, da mesma forma, o norte vai apontar no sentido do campo magnético. Aqui é a mesma coisa, larguei a bússola aqui, ela vai apontar com o norte, a parte que eu destaco aqui, no mesmo sentido do vetor campo magnético. Bom, por isso que eu coloquei aqui, no ponto 1, se eu largar uma bússola, o que vai acontecer? Ela vai girar e o norte vai ficar tangente àquele ponto, conforme a linha. Certo? Claro que tem que vir a indicação que esta linha, tem o sentido dela, né? Porque se fosse para cima, o vetor seria o contrário. No ponto 2 também, se eu largar uma bússola aqui, esta bússola, o norte vai ficar tangente à linha, ou seja, vai ficar na mesma direção do campo magnético. Então, num laboratório, na prática, eu uso bússola e ela me dá a direção e o sentido do campo magnético.
Agora as substâncias, como que nós classificamos quanto o magnetismo? As substâncias podem ser ferromagnéticas, paramagnéticas e diamagnéticas. A gente vai fazer análise física. Na química, vocês vão ver com professores de química de vocês, análise do que é o material paramagnético e diamagnético, lá analisando o eletrocelibatário. Aqui, simplesmente na física, os elementos que são ferromagnéticos são aqueles que são fortemente atraídos pelos ímãs. Exemplo de ferro magnético, o nome já diz, ó. O ferro é um exemplo. Então eu vou ter aqui o ferro como exemplo, tá? De ferro magnético. O níquel e o cobalto também. No Brasil, nossas moedas são feitas de níquel. Então, se tu tiver um ímã em casa, pegar uma moedinha, tu vai ver que o ímã vai atrair aquela moeda, porque o níquel é um elemento ferromagnético. Existem as ligas desses materiais que também são elementos ferromagnéticos. Já os paramagnéticos eles são fracamente atraídos pelos ímãs. Daí nós temos como exemplo aqui o alumínio, certo? E o magnésio. Mas daí tu pensa assim, alumínio é fracamente atraído? Se eu pegar um pedaço de um ímã e chegar numa janela de alumínio e botar, o ímã vai cair. E daí vai dizer assim, pô, o professor ensinou errado, falou que lá era atraído. Eu larguei o ímã na parte de alumínio da janela, ele caiu. Por quê? Porque ele é fracamente atraído. Mesmo sendo um ímã pequenininho, tu vai botar na janela, ele vai cair por causa do peso dele. É muito fracamente atraído, tá? A gente tem o exemplo do alumínio e do magnésio. Já os elementos diamagnéticos, não é? Eles são fracamente repelidos. Professor, eu nunca vi nada ser repelido pelo ímã. Por quê? Porque é fracamente. Então esse fracamente é fracamente mesmo. E fracamente repelidos nós temos alguns exemplos aqui, que é a prata, o ouro, o cobre e o bismuto. São elementos que são diamagnéticos.